Olá, boa noite para todos e todas. Estamos iniciando uma live aqui, mais uma live pelo ciclo de palestras da advocacia. Eu me chamo Isabel Belinha e aqui o nosso convidado já está aqui pedindo para entrar aqui. Tudo bom? Olá, conseguiu entrar? Bom, olá, tudo bom, Odilon? Vamos Olá, lá? doutora Belinha, Vamos boa noite. começar esse tema aqui, importantíssimo aqui, essa live aqui, um tema bastante polêmico. Bem, eu vou começar aqui me apresentando. Eu me chamo Isabel Belinha, sou integrante do ciclo de palestras da advocacia, advogada militante na Justiça do Trabalho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João Mário. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje, Odilon, vou pedir para você se apresentar também. Nós temos você como um brilhante advogado que milita em prol dos trabalhadores em plataformas, né? E hoje a gente vai falar desse tema bastante polêmico, que é sobre a pejotização e sobre o que o STF determinou a suspensão de todos os processos com base no tema 389, né? Então eu vou pedir para você se apresentar e eu vou fazer uma introdução pequena sobre o nosso tema. Fica à vontade, Odilon, a palavra é Olá, sua. Olá, boa noite a todos e todas. Agradecer a Belinha, lógico, ao ciclo de palestras, o Fachada e todos os integrantes. Meu nome é Odilon Pinto de Vasconcelos Neto, sou advogado trabalhista, raiz, como dizem os advogados. Eu também, eu também sou raiz. Doutora Belinha também é advogada raiz, está todo dia no tribunal, lutando pelos direitos trabalhistas, lutando pela competência na nossa justiça do trabalho. E vamos logo conversar sobre esse assunto. Você vai falar o tema, Belinha? Eu Vai vou fazer essa falar, eu introdução? vou falar aqui. O nosso tema, né, que é sobre os impactos da decisão do tema 389, que são os trabalhadores de forma geral, e em especial aqueles que trabalham com o uso de plataformas digitais. E a gente está aqui, então, para debater, não é nem para discutir, mas para debater sobre a pejotização, né? E que a pejotização, no ponto de vista jurídico, né, Odilon, ele não é um fenômeno isolado, é um mero neologismo jurídico que ele está descrevendo uma modalidade contratual, né? E a gente vai estar aqui tentando, né, obviamente, dissecar sobre os sintomas, e em especial esse mais agudo dessa enfermidade que está acometendo o direito do trabalho, né? E em especial a Justiça do Trabalho, que está em foco mesmo com essa situação. Por quê? Porque se for decidido pelo Supremo Tribunal Federal que vai se tratar de uma relação civil, todos os processos serão reencaminhados para a justiça comum. E aí vai esvaziar a justiça do trabalho propriamente dita, né? Então, esse é o grande divisor de águas. E aí, se você me permitir, Odilon, eu vou fazer uma préviazinha. Patrícia Couto entrou aqui com a gente, uma préviazinha do quê? Do que a Justiça do Trabalho propriamente dito, né, e a advocacia e os trabalhadores em si estão sofrendo, que a gente está tendo derrotas e derrotas a partir da Lei 13.467, que é a fatídica reforma trabalhista, né? Então, desde 2017, nós estamos tendo vários impactos que são bastante bem difíceis, né, de enfrentarmos, né, com a reforma trabalhista. Mais de 100 artigos da CLT foram reformados, enfim, e teve essa repercussão geral e que foi uma reforma trabalhista aprovada a toque de caixa, né? Isso para chegarmos até o tema 389, né? Ainda não tem data, quer dizer, em princípio está marcada uma audiência pública, não é isso, Odilon? Para setembro, mas a pauta de julgamento ainda não tem uma data. E assim, algumas pessoas estão dizendo que isso vai demorar 2 anos, enfim, mas isso tudo é suposição. O que eu acho que a gente
precisa falar aqui um pouco, Odilon, é dessa, que, no meu ponto de vista, como você disse, advogada trabalhista raiz, né? Há 28 anos, eu entendo a pejotização, eu equiparo a precarização, né? A decisão exatamente desse tema 389, que teve uma repercussão geral, o que quer dizer isso? Porque a gente sabe que tem outras pessoas que estão assistindo a live que não são só advogados, né? Tem inclusive muitos trabalhadores em plataformas digitais que até me mandaram mensagem pelo direct falando: vou tentar entre uma entrega e outra assistir, enfim. Mas o que é importante a gente falar aqui que esse potencial, né, essa repercussão geral, não é mais um capítulo dessa história, é o clima, assim, um ponto de inflexão que pode determinar se o direito do trabalho, como conhecemos, sobreviverá ou não como um ramo, né, do direito autônomo e protetivo no nosso ordenamento jurídico, né? E isso, assim, é bastante delicado, porque quer se equiparar o trabalhador, né, da forma de pejotização. O que é a pejotização? É a contratação de um empregado de uma forma fraudulenta como uma outra empresa, né? E aí, por isso que eu comecei falando, Odilon, da reforma trabalhista. Por quê? Porque quis equipar, aí criou-se a figura do trabalhador hipersuficiente, né? Uma série de situações, e ainda que o negociado vai se sobrepor ao legislado. E que isso, assim, a gente sabe, advogado militante que somos, que é balela, que não existe um negociado, não existe, na verdade, uma igualdade de. O trabalhador não tem essa outra opção, ele tem que aderir ou não aderir, né? Não existe a alternativa dele escolher, ele não está em pé de igualdade que o trabalhador. Aqui o Rodrigo está falando assim: tem juízo suspendendo até pedido de vínculo doméstico. É verdade. Sabe por quê? Porque a gente tem visto, Rodrigo, que tem sido contratação de doméstico. Na verdade, a pejotização acabou banalizando. Todo e qualquer trabalhador agora acaba sendo pejotizado. Não é isso, Odilon? Ou eu estou falando demais? Quer falar um pouquinho? Não, não, eu concordo plenamente com tudo que você disse e todo trabalhador mesmo. Eu vou chegar lá ainda e É, é coisa até de se pois é, assustar. Que hoje em dia nenhum empregador mais está contratando como CLT, está contratando como PJ. E é, isso assusta. Eu tenho clientes aqui de telecomunicações, por exemplo, que o empregado é PJ já desde 2019 e ele recebe salário, periculosidade, recebe férias, 13º, é PJ. Ou seja, para que o empregador inclui esse empregado, suposto empregado, como PJ? É basicamente para não recolher tributos. pois é. Então é por isso que eu falei assim, para a gente entender, né, exatamente a magnitude do que está em jogo, a gente tem que retroceder e revisitar lá os alicerces dos princípios da justiça do trabalho, né? Primazia A da gente realidade. exatamente primazia da realidade e, em especial, a gente tem que restabelecer a interpretação dos artigos 2º e 3º da CLT. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador pejotizado, né, que é aquele. A gente tem que lembrar que o trabalhador pejotizado, e como eu falei, precarizado, ele é um trabalhador que ele tem pessoalidade, que ele tem subordinação, que ele tem habitualidade, e a gente tem que verificar que ele não pode. Pessoalidade, ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele, tem que ser ele. E muitas vezes o que até a gente estava falando, que a gente se encontrou lá no tribunal, falando daquele vídeo lá do Porta dos Fundos. Você não pode ser. Se você pode fazer isso. Não, mas você não vai ter Tem direito nem férias. de Você não vai. sonhar. Exatamente, Você assinou o exatamente. contrato com a gente que sonhava com a empresa. E por aí Uhum. vai. Enfim. Exatamente isso. Então a gente precisa entender exatamente a essência do que está sendo atacado, para a gente mensurar ou para a gente até colocar aqui, Odilon, o que está sendo destruído.
Entendeu? Porque a destruição é devastadora. Sim, exatamente como o Rodrigo está falando, artigo 9º, entendeu? A gente tem que olhar exatamente a espécie do contrato, né? E a gente tem que lembrar que o direito do trabalho é um direito social e ele é fruto de séculos de lutas sociais, é um ramo do direito que foi forjado no calor dos conflitos, né, entre capital e trabalho, com um propósito claro e inegociável de reequilibrar uma relação que é em essência desigual. Não dá para falar que o trabalhador está em pé de igualdade com o empregador e ainda que ele tem essa possibilidade de escolher, ele não vai escolher. É o Ele chama de chamado autonomia negocial, ele pode discutir cláusula. Quando já vem um contrato totalmente de adesão, assina e trabalha, senão vai embora quem outro queira. Exatamente, e a gente vê isso, né, com muita assim clareza, né? Nós que somos advogados militantes, né, nós vemos que isso é com muita clareza. Por quê? Porque está sendo atacado a essência fundamental do direito do trabalho, o próprio DNA da Justiça do Trabalho, né, do direito do trabalho, que é o reconhecimento da hipossuficiência do trabalhador, da vulnerabilidade econômica do trabalhador, da vulnerabilidade social dele perante o poder diretivo do empregador. Não há possibilidade de se conhecer qualquer pé de igualdade nessa negociação, não é isso? Com certeza. Entrando já dentro desse contexto todo que você fez, o tema proposto para a gente é um tema bem atual, trabalhadores de plataformas digitais e os impactos da decisão do tema 1389. Primeiro, prestadores de serviço de plataformas digitais não englobam só entregadores, digamos assim, Não, iFood, Rappi. Não. Se começar a fazer, já fui numa palestra do Dr. Rodrigo Carelli, do Ministério Público, ele começa a exemplificar diversos tipos de serviços meio que plataformizados. Não é serviço plataformizado, é um serviço que é prestado mediante uma tecnologia, que não deixa de ser um emprego, digamos é. assim. A gente Aqui, pega ó, lá. a Patrícia Couto Maia está falando aqui que é triste. Desculpa te interromper, mas é Não, por causa das informações que vão colocando assim. Eu acho que a gente tem que interagir, né, com a advocacia que está nos assistindo, com o público em geral. Que a Patrícia está dizendo assim: é triste o desmonte que estamos vivendo. O conceito de hipossuficiente está sendo atacado no âmbito do trabalhador e do consumidor. É verdade. Tal como, por exemplo, num contrato de adesão de plano de saúde, não dá para dizer que quem está fazendo aquela contratação tem um poder de igualdade com a empresa do plano de saúde. não tem. Não dá para dizer que o trabalhador, por exemplo, ninguém me convence que aquele trabalhador que sobe de bicicleta no sol, na chuva, de qualquer forma, se ele sofrer um acidente, gente, se ele, sabe, for atropelado, o que vai acontecer com ele, gente? Então a gente tem que verificar que é uma total precarização, a pejotização é precarização, sim, e só não enxerga isso com essa. Vamos aqui a imitar o professor Carlos Fonseca, que é um magistrado, que ele fala assim, com essa clareza solar, né? Enfim, a gente vê que de fato as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Eu acho que é muito grave o que está vindo, né, por trás de todo esse cenário. Mas diga lá, Odilon, que eu te cortei. Nada, é só contribuir, você não me importa nunca, fica tranquilo e à vontade. Uhum. Então, dando continuidade a essa questão, não é só entregador de aplicativos, por exemplo, iFood, Rappi, Uber Eats, Lalamove, Zé Delivery. Se você for pegar no outro segmento de transporte, a gente tem Uber 99, Cabify, Wapa, ou seja, todos esses segmentos que exploram um serviço meio que plataformizado, ou seja, através de plataformas digitais. E não fica só dentro dessas duas categorias. Eu comecei a fazer determinadas pesquisas após dessas palestras que a gente começou a assistir e tudo mais, de estudos que a gente teve. Por exemplo, bancos virtuais, C6 Bank, Nubank, Agibank, Inter, Original, ou seja, bancos ou financeiras que não têm agências, mas têm empregados. Como é que esses empregados são contratados? A parte acho que financeira em si, Stone, entra muito dentro desse segmento, porque todo mundo é contratado como pejotizado.
Uhum. basicamente. Você pega o sistema de e-commerce, Shopee, eBay, Alibaba, Amazon, ou seja, essas pessoas que prestam serviço tudo de forma remota, dentro de aplicativos, dentro de sistemas da própria empresa. Ou seja, será que esses empregados têm carteira assinada? Têm garantias de direitos? Ou seja, e vai muito mais. Por exemplo, financeiras que fazem adiantamento de valores, Nampay, Transferas, Doc Soluções, questão de serviços domésticos, como a Money Help, Jet Ninjas, Parafusos, ou seja, tudo hoje em dia você consegue fazer um tipo de contratação através de algum tipo de plataforma. Você pode contratar serviços, jornalistas são contratados, redatores, editores, por meio de plataformas e serviços. O que me chamou muita atenção também é a questão de serviços médicos por teleconferência, ou seja, o médico não atende de forma presencial, só de forma de videochamada ou teleconferência. Questão de serviços jurídicos. Essa no serviço jurídico que eu assisti uma palestra, eu fiquei até abismado. Eu falei assim, é um leilão inverso. Quem dá menos é contratado para execução do serviço, para realizar a audiência ou a diligência, e pagando os valores bem inferiores àqueles que estão estipulados na tabela da OAB, a título de honorários, ou seja, para cada ato processual. E por aí vai. São diversos tipos de categorias que exploram esse serviço meio que plataformizado, ou seja, a tecnologia. Essas empresas não são empresas tecnológicas, digamos assim. São empresas que utilizam a tecnologia explorando algum tipo de serviço, algum tipo de área dentro da subeconomia. Por exemplo, Uhum. o Uber se diz uma empresa tecnológica, mas É ele explora verdade. um serviço O de contrato transporte, diz isso. O contrato deles diz querendo ou isso. não. Tanto é que, se É, for verificar lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a Uber ela tem a inscrição lá como empresa de transporte, como o iFood também tem inscrição dentro do NPI de empresa que realiza transporte, delivery. Ou seja, pois é. O que é importante a gente até colocar aqui e enfatizar que não existe autonomia da vontade neste tipo de contrato de pejotizado. Por quê? Porque a gente sabe que a vontade de um lado é quase sempre a necessidade do outro. Então, quer se valer exatamente desta necessidade que um aceita aquela condição precária de trabalho. E isso tudo está rasgando toda a arquitetura protetiva que o direito do trabalho teve até então. Não é isso? isso começa a surgir com o nosso índice de desemprego no nosso país. Ou seja, tem muita demanda e tem muita gente ociosa. Você começa a oferecer um suposto autônomo, um empreendedor de si mesmo, você vai gerir a sua carga horária, você vai trabalhar quando quer e bem entende. Aí entra naquela questão que você entra numa, por exemplo, que nem uma cooperativa, hoje em dia você entra numa cooperativa achando que você vai ser um cooperado, vai ratear lucros, dividendos, vai ter benefícios, quando você vê você é um mero empregado, tem que cumprir o horário, recebe salário fixo. Ou seja, eles mesmos que, com o tempo, vão modificando a relação da prestação de serviços. Você pega nesses casos, por exemplo, o Uber é a maior empresa de táxi do mundo, de empresa de transporte do mundo, e não tem nenhum carro. O Facebook, proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. Aí você vai Uhum. daí entre outras empresas diversas, por exemplo, o Nubank, um dos bancos maiores do nosso estado, e não tem agência, só tem um prédio em São Paulo. Ou seja, em vários outros estados ele tem atividade econômica, mas não tem atividade física. Ou seja, tudo é de forma virtual. Além disso, Odilon, é importante a gente falar que esse tema 389 ele é decorrente de um processo de um corretor de seguros, né, que é contra uma empresa, que eu vou pedir vênia para dizer, Prudential, eu Prudential, falo. exatamente, Se eu não me engano, é exatamente. um processo do Paraná, se eu não me engano. Exatamente. E aí a gente tem que deixar claro que há uma violação frontal ao artigo 2º e artigo 3º da CLT. E não Nono só também. isso. Nono, sim, nono também. Mas é porque o segundo e o terceiro têm a definição de empregado e Tem. empregador. Então é exatamente por conta disso que eu estou falando, batendo nessa tecla do artigo 2º e 3º da CLT. Mas a derrocada, depois da reforma trabalhista, também veio em 2018, que aí tem uma grande confusão, que é com relação à súmula 331 do TST, que se fala sobre, antigamente, só se era permitida
a terceirização de atividade meio. E a partir de 2018 foi permitida a terceirização da atividade fim. Então, a partir daí vieram outras situações que você pode terceirizar tudo, ou seja, qualquer empresa, como você está falando, né? Seja de tecnologia, né? Porque a gente está falando em plataformas digitais, seja de Terceirização tecnologia. liberada para tudo, independentemente se é atividade meio, fim, ou seja. Exatamente. Então, e isso é uma precarização também da relação de trabalho, né? Por quê? Porque o trabalhador vai se submeter àquela condição. A gente tem que verificar que tudo que é com relação ao vínculo de emprego, quem não tem vínculo de emprego não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter fundo de FGTS. garantia, não vai ter multa de 40%, não vai ter, sabe o quê? Auxílio doença. Não tem esse direito, porque provavelmente tem aquela falsa sensação de que nunca vai precisar daquilo, ou então eu nunca vou me aposentar. E se esquece que se sofrer um acidente, vai recorrer a quem? Então, são certas coisas que eu acho que a gente precisa conscientizar a sociedade desta precarização, sim. E eu acho que um grande perdedor disso tudo, não só os trabalhadores, mas vai ser o INSS, que vai perder todo esse recolhimento que se tem com o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho. Nem Então, com, vai afetar nem com os tudo. recolhimentos, com os impostos que são cobrados, pelas verbas que são deferidas. Enfim, é mais pelo que é pago, pelo cota patronal e a cota do empregado, inclusive mais site, enfim. E sabe que o PJ ele recolhe um valor bem, bem inferior ao que é recolhido quando do contrato de emprego. Isso já tem estudos, já, Belinha, falando que o INSS não tem condições de meio que suportar aposentadorias futuras se continuar assim nesse modelo. Diversos ministros, diversos juristas já vieram explicitando isso, escrevendo sobre isso. Boa noite, professor Guilherme de Melo Franco, está aqui prestigiando a nossa live. Odilon, olha que estamos poderosos, nós dois, hein? Enfim, mas o que a gente tem que lembrar é que a subordinação, né, nesse tipo de caso, seja do trabalhador em plataformas, enfim, a subordinação é a pedra de toque, é o elemento que vai distinguir se é um verdadeiro empregado autônomo ou se é exatamente um trabalhador que está naquela. Exatamente, a gente já falou aqui, professor Guilherme de Melo Franco, sobre terceirização e pejotização. Eu estava até falando com relação à súmula 331 do TST, que houve alteração em 2018, né? E a gente está falando aqui o tempo todo sobre essa precarização que é a pejotização. Mas vamos lá, Odilon, eu falo muito, Nada, advogado, é bom que a gente continue advogado fala aprendendo. muito, vamos falar um pouco, vamos nesse nosso debate aqui para a gente tentar mostrar para as pessoas, na verdade, não é nem mostrar, não, é conscientizar essa precarização, entendeu? Não, com certeza. Dentro de todos esses segmentos, muita gente já falou sobre uberização, ou seja, eu gosto de falar sobre empresas de entrega, ou seja, dentro desse serviço plataformizado. Gosto de falar do iFood, ou seja, o iFood é uma empresa, não é uma empresa tecnológica, ela explora um tipo de atividade. Ou seja, ela tem, com certeza, o KNAI dela como serviços tecnológicos, é uma fintech, não deixa de ser, mas também é uma empresa que faz delivery. Porque o iFood, ele ultimamente, pelo menos no ano de 2025, está batendo a casa dos 120 milhões de entregas por mês. Em todo os mais de 1.500 municípios que ele tem essa amplitude. E no próprio site do iFood tem essas informações, mais de 400 mil estabelecimentos parceiros, 400 mil entregadores ativos, mais de 55 milhões de clientes, mais de 6 mil colaboradores. O que me chama a atenção são os 6 mil colaboradores, que é um termo até pejorativo para o empregado Para seletista. empregado, exatamente. Eu ia exatamente Ele não é falar isso. empregado, ele é colaborador. Ele colabora com o quê? Com lucro para a empresa e, em contrapartida, o que ele tem em troca? Ou seja, isso já é meio que um termo utilizado muito para poder
penalizar aquele que está executando o serviço. Enfim, dentro desse segmento do iFood, Belinha, eu gosto de chamar sempre a atenção porque todas essas empresas que exploram o serviço plataformizado trabalham da mesma forma. Não, não. Isso já em diversos livros, diversos julgados, enfim. Eles meio que exemplificam como é o tipo de execução do serviço de cada empresa. Tanto é que o Uber aqui no Rio de Janeiro ele tem um modelo de prestação de serviço. E você pega em outros países, por exemplo, como a Alemanha, a Espanha, a Suíça, que já são tribunais mais avançados, que reconheceram o vínculo desses prestadores de serviço, alegam que eles não são autônomos de si mesmos, como aqui E no nosso sabe por tribunal. quê? E sabe qual foi o elemento disso? Além da pessoalidade, é a subordinação, Odilon. É a subordinação que a pejotização busca de forma fraudulenta ocultar. Não, com certeza, não deixa de ser uma terceirização, mas lá eles nem utilizam a pejotização, é meio que uma terceirização legal. Terceirização, por quê? Eles foram obrigados a assinar a carteira de todos esses motoristas, só que eles não assinam. O que eles fazem? Eles contratam uma empresa, e entra a terceirização, para poder executar esse tipo de serviços. A maioria dos prestadores de serviço na Europa, de aplicativo, trabalham assim. Ou seja, o A entregador, o Glovo, por exemplo, em motorista, ele Portugal. não tem um vínculo direto com a plataforma, digamos assim. Mas ele tem um vínculo reconhecido, um contrato de trabalho assinado com uma empresa contratada por essa plataforma. A Uber faz isso em diversos países. E o que o iFood fez aqui no Brasil? Ele pegou já esse sistema que é utilizado pela Uber na Europa e aqui ele executa esse tipo de serviço. Muita gente não sabe. O entregador que está ali para o iFood, ele é ele o aplicativo. Não, o iFood ele possui dois sistemas de entrega. Um é o operador logístico, que no caso é justamente esse exemplo que eu estou dando, o iFood contrata operadores logísticos para gerenciar essa gama de entregadores. E o outro é o nuvem, que é um pouco parecido com o Uber, que ele está logado diretamente com a inteligência artificial. Aí entra a questão da subordinação algorítmica. Ou seja, o iFood, mas por que, Belinha, o iFood contrata essas empresas se ele tem esses entregadores que são eles mesmos são cadastrados diretamente, pode escolher o local que eles querem trabalhar, e entra justamente nessa questão bem parecida com o serviço da Uber, aqui no Brasil, porque entra como questão algorítmica. Só que o iFood contrata essas empresas, Belinha, por quê? O iFood possui diversos contratos com diversos estabelecimentos de gênero alimentício, farmácias, mercados, e esses contratos de marketplace é acordado entre as partes de um contrato oneroso e o iFood cobra caro sobre isso para poder disponibilizar esses produtos dentro da plataforma do iFood. Você, consumidor, entra no aplicativo, escolhe o estabelecimento que você quer efetuar a compra, paga, é enviado meio com a mensagem instantaneamente para esse estabelecimento que tem acesso ao sistema do iFood e começa a preparar, confeccionar o pedido. Aí entra o pulo do gato. Como é que esse serviço esse pedido vai ser entregue? Como é que o iFood garante que. E nosso amigo Odilon acho que deu uma travada. Não, fala, Odilon. Bom, vamos lá, professor Guilherme de Melo Franco tem uma pergunta aqui, o Odilon deu uma congelada, então eu vou falar aqui. Se a Uber vai assumir ou não essa atuação aqui no Brasil. Em regra, se não se tem nenhuma notícia com relação a isso. Todavia, a tendência é que não tenha, assuma essa possibilidade de anotação dessa carteira de trabalho dos trabalhadores, seja de forma pela própria Uber ou de uma empresa terceirizada com o que o Odilon falou aqui. Mas eu acho que o importante a gente salientar aqui é que a pejotização, em sua essência, é uma simulação. Por quê? Porque ela tenta revestir o trabalhador, que é uma pessoa física, com uma roupagem de uma pessoa jurídica, que força o trabalhador a abrir uma empresa, né? Ou seja, ter um CNPJ com uma condição para o trabalho. Essa condição sine qua non para a admissão dele no trabalho é que ele abra uma empresa e seja
PJ. Então, é essa a condição. Vamos lá, que eu vou ver se o Odilon tenta chamar o Odilon aqui novamente. Deixa eu ver se o Odilon volta aqui. Mas, enfim, é essa a finalidade. Ou seja, ela não está contratando da forma. Fala, Odilon, conseguiu voltar Oi, aqui. eu Vamos apertei lá. alguma coisa aqui, desculpa, Pois juro. é, mas Apareceu alguma coisa aqui, eu fui apertar e eu, caiu. Não sei o pois que é, e aí eu, aconteceu. eu, eu estava aqui falando quando você caiu Eu fiquei que ouvindo. você continuou me ouvindo? Eu que tinha caído, eu não sei por quê, mas continuei, ouvindo O que tudo eu que você tô, está falando o que eu bem. tô dizendo exatamente é que a pejotização ela quer revestir o trabalhador, aquela pessoa física, numa PJ, né? E eu tô dizendo que é uma fraude. A gente não tem como entender pejotização de outra forma a não ser concluir pela fraude, né? Então, por que que a gente tem que eu tô tanto batendo nessa tecla da fraude aqui, Odilon? Por quê? Porque é um contrato que, por sua natureza, ele não é cível e nem comercial, muito embora haja essa imposição, né, esse toque de caixa, para que seja reconhecido dessa forma, para que seja reconhecido como duas empresas em pé de igualdade que estão negociando sobre as condições daquele contrato. E não é assim, a realidade da prestação de serviço continua sendo de um empregado subordinado. E os indícios dessa fraude, né, são clássicos e recorrentes que a gente vê no dia a dia da Justiça do Trabalho. É um serviço com pessoalidade, com subordinação, muitas vezes com exclusividade, com habitualidade, ou seja, é a não eventualidade. Obrigado, Olegário, seja bem-vindo, é o Bruno Olegário. Lembra que a gente falou para ele entrar aqui com a gente? Vamos chamar ele aqui, vamos Para botar ele ele na falar nossa sobre o roda tema, viva ele que aqui. é o. Enfim, e é exatamente isso, é essa precariedade. Por quê? Porque o trabalhador não tem exatamente a saúde, né? São os falsos coletivos. É como a Patrícia está aqui interagindo conosco. Mas não raro a gente vê trabalhadores trabalhando. Aumentou, sem dúvida, o número de acidentes do trabalho. Está no trânsito ainda, né? Você está justificando para não entrar aqui com a gente, Bruno. Olha só, malandrinho ele. Gente, eu estou falando isso porque eu conheço pessoalmente, viu? E a gente falou sobre essa live com ele. Eu não estou aqui sendo constrangendo, não. Enfim, estou brincando. Mas vamos lá, Odilon, diga. Continuando, Belinha, por que eu vou falar desse segmento para entrar dentro da pejotização, que atualmente todo mundo é PJ. Mas o que chama a atenção é por que o iFood contrata essas empresas. Ou seja, o iFood tem que garantir que essa entrega seja realizada, que já é um tipo de serviço totalmente diferente do da Uber. Ou seja, Uber, se você entrou no aplicativo, fez um pedido, se você não tem nenhum carro ali próximo para lhe atender, você não vai tomar nenhuma multa, você vai procurar concorrente. Ali não. O consumidor já pagou, o restaurante está executando o pedido tem que ser entregue. Então, esse modelo utilizado pelo iFood é um modelo já bem parecido com o que o Uber usa fora do Brasil, dentro desses países, na Alemanha, na Suíça, na Espanha, enfim. Como você disse, e tem uma cláusula que aí entra um pulo do gato para o advogado. Eu vejo vários colegas caindo nessa armadilha, digamos assim. Por quê? É difícil de entender essa mecânica até você conseguir pegar, enfim, interpretar. Para mim, todo mundo era logado direto com o aplicativo. Muita gente não sabe que tem uma empresa contratada para poder gerenciar esses entregadores. Não é só uma empresa, são várias empresas que são contratadas por cada local. Por exemplo, uma empresa contratada no centro, outra na Zona Sul, outra na Barra, outra na Zona Norte, em determinado bairro, e ele só pode desempenhar a sua função naquela localidade. Então, E isso tudo é para descaracterizar com a empresa que é. Aí vem a súmula 331, né? Exatamente da empresa. O Fachada tá. Aí, ó, viu, Fachada? Fachada está sendo nosso testemunho aqui, olha, que a gente convidou o Bruno Olegário, viu? Enfim, mas só para descontrair. Mas o que é importante, Odilon, é exatamente isso. É por quê? Porque já tem essa finalidade, exatamente para descaracterizar. E aí vem essa terceirização da atividade fim.
Justamente, né? você, até pelo tema que você disse do 331 e o que já foi julgado anterior, vinha sendo julgado pelo TST, com um vínculo direto com o tomador nessas situações de fraude ao contrato, ou seja, antigamente você conseguia pedir vínculo direto com o tomador por conta dessa questão de fraude. Hoje em dia, no máximo, você consegue a responsabilidade solidária, até por conta do tema 725 do STF, que fala que não Exatamente. tem como ser feito o vínculo, mas mantém a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. E aqui é Uhum. uma terceirização, ou seja, e basicamente o que eu venho percebendo é que todos os requisitos que você já disse aí, em relação ao vínculo de emprego, tanto do artigo 2º quanto do artigo 3º da SLT, estão presentes. Você pega, mas eu foco muito Sim, na subordinação. Não, eu gosto de tentar cravar todos eu mesmo. também, eu Os cravo quatro todos. requisitos. Por exemplo, pessoalidade, Belinha. Para o entregador, vou dizer, eu estou pegando nesse ritmo. Para o entregador se cadastrar no aplicativo, ou seja, executar a entrega, ele tem que fazer um reconhecimento facial. Ou seja, quer Uhum. personalidade melhor do que essa? Ou seja, a própria Exatamente. cravada pela inteligência artificial, pelo algoritmo, pelo sistema do próprio tomador dos serviços. Ainda tem ainda uma contrapartida que você faz a pergunta, ele pode se substituir por quem ele quiser. Tá, digamos que é um homem que está cadastrado no aplicativo vai realizar a entrega a uma mulher. Se o cliente denunciar, essa conta é bloqueada. Aí já dá personalidade, já crava uma subordinação. Ou seja, se ele é autônomo de si mesmo, se ele pode trabalhar quando ele quer e bem entende, se ele Uhum. pode indicar outra pessoa, por que ele está sendo punido por isso? Uhum. Você tem essa Exatamente. questão onerosidade. Nenhum serviço é gratuito. Eles recebem pelas rotas que são realizadas, enfim, tem o pagamento. Ninguém trabalha de graça. O que me chama a atenção dentro do requisito da onerosidade é que, para o entregador ele receber, por exemplo, eu trabalhei hoje, eu quero receber hoje, adiantar o meu serviço. Ela tem que pagar R$ 7 para uma dessas financeiras que é contratada pela operadora logística ou pelo iFood. Ou seja, tem que ser descontado ainda para poder receber. Ainda tem agora, todas essas empresas estão. Eu ia entrar no final, mas já vou falar logo dentro desse tópico também da onerosidade. Todas as empresas hoje em dia contratam esses prestadores de serviço como PJ. Todas, É isso. todas. Tudo, Todas na contratam como verdade, é uma PJ. banalização total, Odilon, Todas, porque todas. não existe um trabalhador nessa condição que não seja ou microempreendedor de uma outra tipo, mas todos são pejotizados, todos são precarizados, entendeu? E aí é isso que a gente, eu acho que não só essas essências do artigo 2º e 3º, mas o artigo 9º, porque a gente tem que bater no contrato realidade. O princípio da primazia da realidade sobre a livre contratação, digamos assim, depois que o STF, o próprio TST e depois o STF veio falar que pejotizar é legal, todas essas empresas passaram a pejotizar. Você pega notícias na internet que determinado estado, o estado contrata uma terceirizada, os garis são pejotizados. Isso é um absurdo. Você pega, eu tenho clientes aqui que, além de motoboys, entregadores, você pega garçons, técnico de telecomunicações, doméstica como PJ, ou seja, aquele trabalhador bem Cuidadora. hipossuficiente. A gente não está falando do hipersuficiente, que ele tem autonomia para negociar as cláusulas e tudo mais. Eu tenho um cliente que eu estava discutindo semana passada, Belinha, capitão de alto mar, ou seja, tem que, até pela legislação marítima, tudo, ele tem que ter a carteira assinada. Mas não, é PJ. Ele não Pois é. aceitou o contrato. Ele não vou aceitar esse contrato. Porque se eu me acidentar, se acontecer alguma coisa, eu não tenho como contratar um seguro, que às vezes era um prático, eu não tenho como contratar um seguro como PJ. O seguro exige que eu seja empregado, ou seja, e várias outras funções que, como eu disse no início, técnico de telecomunicações, que o cara recebe salário, periculosidade, tudo discriminado na nota. Férias, 13º, mas a empresa não quer pagar, são os impostos que você percebe. Não quer pagar o Uhum, INSS integral, não quer pagar o FGTS. Ou seja, tem uhum. uma parente minha que trabalha com o PJ para uma empresa muito grande e ficou grávida. E aí? Quem vai pagar a licença maternidade dela? Pois é. Se quem adianta Não é vai ter, não. Ela empregador não para tem depois direito à licença receber a maternidade. restituição da empresa. Aí também entrando já dentro desses doutrinadores, Rodrigo Carelli, caso Casagrande, em caso de serviço análogo à escravidão, como é que fica a questão do próprio tema 725? Enfim, se for contratados como PJ, entraria dentro desse tema do 389? Enfim, é complicado, Belinha, é Eu sei, complicado. sim, e é por isso, Odilon, que eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, desmistificar, porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava, minto,
Ontem eu estava fazendo uma audiência e eu estava, quer dizer, eu estava ali nos corredores aguardando, né, para fazer a audiência e eu escutei uma advogada falando assim: essas leis que beneficiam o trabalhador são todas desses deputados esquerdopatas, né? Não é assim, não, gente. A luta Sabe, de anos, é uma guerra falta sindical. pois é uma falta de conhecimento que eu acho que é isso que a gente tem que combater. Entendeu? A gente tem que combater explicando que não é brigando, não é isso, não se trata de esquerda ou direita, nada disso. Se trata de precarização, precarização do ser humano, do trabalho do ser humano, entendeu? A pessoa, seja o advogado ou o próprio trabalhador, ele tem que se conscientizar que isso está sendo precarizado. Até os hipersuficientes, né? Médicos, advogados, enfim, pessoas, diretores de empresa, muitas vezes eles não estão em pé de igualdade de negociar uma contratação. Então é por isso que a gente tem que desmistificar que isso não se trata de lado que você pensa de uma forma ou de outra. Na verdade, todo mundo fica precarizado de uma forma ou de outra, entendeu? Não há como se entender trabalhadores em plataformas digitais que não são controlados. Todos são controlados e a gente sabe pelo algoritmo, entendeu? E aí a gente está verificando que esse é um ataque ao próprio direito do trabalho. E aí, e isso é de proteger toda a jurisdição e o cumprimento do propósito constitucional protetivo do direito social, né? Essa desativação desse sistema constitucional de proteção do direito social está deixando tudo vulnerável, né? É uma infecção generalizada à fraude. É essa fraude que a gente tem que combater, Odilon. É Não, isso que a a gente gente precisa. combate, pelo menos a gente vem combatendo diuturnamente. Eu tenho colegas, Belinha, que já até conversei isso com você, que vem cliente no escritório e é pedido de vínculo, eu não estou fazendo. Ou Pois então é, já desimpedicionei no processo desistindo. Não, cara, continua, tem que lutar, lutar pela nossa é isso. competência, brigar pelos interesses dos seus clientes, independentemente se é uma doméstica ou se é um capital em alto mar. Ou seja, você viu que ele tem condições, tem os requisitos do artigo 2º, 3º, e hoje em dia também não fica só muito para prova testemunhal, Belinha. As próprias empresas produzem provas contra Sim, elas mesmas. Ou sim, seja, você saber utilizar essas provas e para tentar desqualificar esse contrato de pejotização e valer mais pelo princípio da primazia da realidade em detrimento da livre contratação. Ou seja, é aquela pessoa que é lícita, é contrato legal, mas tem uma roupagem de fraude. E o que vale é a licitude ou é a fraude que ele está te roupando? É mais ou menos assim. O que é, mais eu vejo dentro desses casos é a precarização mesmo da prestação de serviço. E entra muito também nas condições de trabalho, questão da OIT 198, que também defende muito condições de trabalho e tem várias normas disciplinando a nossa competência e questões oriundas à preservação e continuidade da prestação de serviços. Os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 8, trabalho digno, decente. Eu li um livro da Adelaide, do Ministério do TST, que ela bate muito nisso, em confronto com a precarização do serviço. Porque ela falou que os únicos processos que tinham essas decisões eram pouquíssimos. Ou é, seja, voltando para essa questão que você estava falando, é provada a pessoalidade, a uhum, onerosidade, aí tem a habitualidade, ou seja, você sempre vai ser habitual, ninguém trabalha hoje em dia de forma habitual quando quer ou quando que nem, uma das desculpas ele trabalha quando ele quer, que nem um vendedor que trabalha comissionista puro, ou seja, quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. E as horas extras ficam onde? Aí vem aquelas teses antigas que tinha, não, mas ele que escolheu trabalhar, tá, ele escolheu para ele ganhar mais e você também. E você que tem que ter o controle. Bate uhum, muito antes da precarização, são as condições de trabalho. Você uhum, pega esses empregados, esses prestadores de serviço especificamente, eles não têm condições de trabalho. Nenhuma empresa uhum, dessas fornece aquela bolsa, bag, não fornece equipamentos de proteção individual do trabalho, enfim, não pagam seguros que já são impostos por lei, independentemente se o serviço é elitista ou autônomo, ou seja, estão nem aí. As condições de trabalho desses prestadores de serviço são precárias.
Desde a pandemia, se não fosse esses prestadores de serviços, acho que muita gente tinha contraído mais ainda a Covid, porque teria que ser exposto, teria que ter para mercado. Muita gente dependeu desses prestadores de serviços para poder sobreviver, digamos assim. Por dia você recebia mais de 5 entregas diferentes, ou era do mercado, ou era da farmácia, ou era do hortifruti que você pedia, e esses empregados estavam na linha de frente junto com os Linha de frente. enfermeiros, Na são verdade, categorias inclusive, que são linha de frente com. precarizadas. Sim. Você pegava os enfermeiros que não tinham uma norma coletiva há anos, que passou a ter agora, um pouco depois na pandemia, e quando na pandemia não tinha norma coletiva. Ou seja, preenchido todos esses requisitos, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade, em detrimento da subordinação, você pega, esses empregados não podem recusar a entrega, se são recusados, são bloqueados, eles não podem escolher o local que eles querem trabalhar, tem que ser áreas pré-determinadas, ou seja, e continuam obtendo lucro, fazendo mais de 130 milhões de entregas por mês, mas o prestador de serviço que está na linha de frente. Existem diversos projetos para tentar melhorar a condição de trabalho desses prestadores, pontos de apoio para banheiro, beber água, pouquíssimos. Hoje em dia no Rio tem 2 ou 3 pontos de apoio em todas as cidades que tem, que eles prestam serviços, ou seja, é a precarização do trabalho em detrimento do capitalismo. Ou seja, quanto mais eu ganhar, melhor, e quanto mais ele ralar, melhor para mim. Ele não tendo direitos, é melhor para mim. E sempre assim, e utilizando fraude, precarização, e veio esse tema. Por E dia, Daniel, sempre, o que eu Odilon, recebo. e sempre, Odilon, tentando incutir na cabeça do trabalhador de que eles estão em pé de igualdade, de negociação e que ele vai ganhar mais em sendo pejotizado. E não é isso, que é sempre tentar mostrar uma vantagem. Por isso que quando eu comecei a live, eu comecei falando da fraude, que a pejotização é a precarização propriamente dita. Por quê? Porque a gente sabe que o STF, nesse posicionamento, está validando o quê? O capital. E cadê o trabalhador, gente? Cadê essa visão humanista, essa visão protetiva que o direito social sempre teve? Não há. É uma relação fraudulenta mesmo, né? Que aí a gente verifica que essa confusão conceitual foi proposital, entendeu? Sempre com esse intuito de precarizar, porque ela quer o quê? O que a pejotização quer? É desconfigurar, né? Essa relação bilateral onde o empregador impõe ao empregado a criação de uma pessoa jurídica para ser o prestador de serviço, né? Como se fosse uma vantagem. E não tem vantagem, gente. É isso que Esquece todos esses direitos que já foram conquistados com muita luta, muita batalha, como você mesma disse, férias, 13º, não pensam no INSS, ou seja, se continuar assim, esses novos jovens, geração Z, não vai ter fundo o INSS para poder garantir a aposentadoria, nem a minha, acho que nem a dessas pessoas. Ou seja, porque não vai ter esse recolhimento. E também não é só esses direitos previstos na CLT. Por exemplo, todas as categorias têm normas coletivas que garantem diversos benefícios. E como fica? Plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte. Eu sou PJ, eu ganho mais. Tá, mas no transporte. Os custos para você ir, por exemplo, trabalha de moto, quem vai pagar o custo de combustível? Quem vai pagar seu seguro de e a vida? Seu plano de manutenção. saúde? E por aí vai, dentre outros benefícios que foram garantidos com muita luta, muita batalha, e sem falar esse tipo de precarização, sem falar que é um desmonte de sindicatos. Você vai buscar qual sindicato para recorrer numa situação dessa? Mas isso foi o que a reforma trabalhista fez. Fez o quê? Enfraquecer toda a força que o sindicato tinha. E eu cansei de ver muitas pessoas, e eu ouço isso ainda rotineiramente, dizendo que sindicato não me serve para nada, doutora. Mas sindicato só serve para tomar meu dinheiro. Eu falei, não, sindicato serve sim, exatamente para ter essa visão coletiva. Entendeu? É brigar pelo coletivo. E isso que muitas vezes não se tem só uma visão individualista, né? Aquela pessoa que só quer olhar com todo respeito para o seu próprio umbigo, não quer olhar como funciona o coletivo daquela categoria. É isso, né, que a gente verifica que essa
esse pretexto todo de modernização é um retrocesso na proteção trabalhista. Aumenta, sem dúvida, a vulnerabilidade dos trabalhadores propriamente dito. Então, é isso que eu acho que a gente tem que falar aqui. E eu li outro dia isso num acórdão, que a advocacia, a justiça do trabalho, insiste, persiste e resiste. E nós, advogados trabalhistas, vamos ter esse lema assim, vamos continuar fazendo, distribuindo esses processos, por quê? Porque se a gente não fizer, se a gente não criar tese, Odilon, isso tudo, essa derrocada vai ser cada vez maior. Não, com Do meu ponto certeza. de vista, né? Do Com, meu ponto de com vista. Eu certeza. sou polêmica. Desde abril agora de 2025, eu venho sofrendo com essa decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, onde foi criado esse absurdo, essa jabuticaba jurídica que é o tema 389, de sobrestar todos esses processos, que na época era tão somente em relação à pejotização, mas houve uma amplitude, que a amplitude acho que foi até pior. Que aí você Sim, pega a amplitude, que é basicamente todo e qualquer processo que esteja discutindo vínculo de emprego. Eu já tive processos de doméstica, que tem lei específica. Não, doutor, ela está alegando que é autônoma, tem que sobrestar. Ou seja, qualquer tipo de processo de vínculo de emprego cooperativa, que tem lei própria, que a gente argui a negativa, a nulidade, a fraude, a exploração do serviço, não, sobrestado. Ou seja, eu não aguento mais explicar para meus clientes o que é esse tema 389 do STF. Eu já pois é. explico de uma forma bem singela. O STF, através de um tema, de um processo que subiu, através de recurso extraordinário, o STF mandou suspender, nem usa a palavra sobrestar, que nem sabe o que é Nem sabe sobrestar. o que é. Resolveu suspender todos os processos que estejam discutindo o vínculo de emprego. Aí aquelas pessoas, eu até procurei saber, mas doutor, todos os processos que discutem vínculo de emprego vão ser suspensos mesmo? Sim. Uhum, E sim. eu fico Inclusive abismado. escrito ou não escrito. Não, Até os isso, verbais. independentemente de ser contrato ou não, se é Uhum. PJ, se começou como CLT e depois como PJ, ou PJ e depois passou CLT. Eu tenho vários casos que a partir de 2017, 2018, empregados eram CLT e passaram a ser PJs. Ou seja, e fica complicado. Dentro desse tema 389, a jabuticaba é muito, e dá medo. É Pois é. muito grande e E, dá medo do que pode vir a acontecer. E me e eu vou perguntam, te. Odilon, o que pode vir a acontecer com isso? O futuro é incerto, ninguém sabe. Alguns Pois é. dizem que vai tudo para cível, enfim, vai ter competência para poder assumir essa quantidade de processos que tem na Justiça do Trabalho discutindo o vínculo de emprego? Os Pois juízes civilistas estão preparados para não, poder. eles nem querem. Eles nem querem. E aí eu vou te dizer, Odilon, o mais irônico e revelador de todo esse processo, né, que está decorrendo do tema 389, é a contradição interna no próprio STF, presente no voto do ministro Barroso, relator da ADPF 324, que ele, em um trecho da fundamentação dele, ele fez uma ressalva importante, afirmando que impossibilitar que a Justiça do Trabalho fiscalize e censure práticas decorrentes da intermediação perniciosa de mão de obra, tais como a pejotização, não se coaduna com a estruturação constitucional das relações de emprego. Ou seja, o próprio arquiteto da tese majoritária, né, que reconhecia em seu voto a ilicitude da pejotização e a necessidade de combatê-la, no entanto, a tese final que ele ajudou a redigir, com essa linguagem, com todo respeito absolutista, né, sobre qualquer outra forma de divisão do trabalho. Ou seja, criou um instrumento jurídico que tem sido usado sistematicamente para fazer exatamente o que ele, em tese, condenava. E ele está blindando a pejotização da fiscalização da Justiça do Trabalho. O que se viu nessa prática de toda essa jurisprudência do próprio STF é uma parte expansiva e desregulamentadora dessa decisão, que ela quer engolir por completo essa parte cautelar e protetiva do direito social.
Então, essa promessa de um equilíbrio entre a liberdade e a proteção foi, na prática, toda abandonada. Ou seja, isso não existe mais. Isso foi o que eu pensava atrás. Ou seja, está rasgando Constituição, está rasgando CLT, ou seja, que se dane, eu não preciso disso, né? Voltando à tese de olhando para o seu próprio umbigo, né? Não sou eu que estou sofrendo, não é o trabalhador, quem é o trabalhador que está lá, mas eles com certeza receberão entregas e continuam recebendo, seja de farmácia, seja de restaurante, seja do que for. Aliás, todos, né? Em todas as esferas, né? Então, Tinha que pejotizar o serviço público, já pensou? pois é, né? Já pensou? Já pensou poder permitir que um determinado juiz mais arbitrário, né? Que ele fosse pejotizado? Se ele seria daquela condição, como a gente vê reiteradamente, né? Não, Enfim. o que me chama muita atenção, Belinha, é que poucos doutrinadores, para mim tinha que ser muito mais. Poucos Uhum. doutrinadores colocam o dedo na ferida e explicam essa fraude, explicam que o STF está confundindo terceirização com pejotização e fazendo essa jabuticabeira toda, ou seja, tudo isso em prol do capitalismo. Tanto é que você vê esses ministros do STF em Lollapalooza, aqueles Gilmar Palusa que falam, que é só empreendedores dentro desse. O presidente do STF jantando na casa do presidente de uma grande empresa, no caso o iFood, e ainda quer que esse presidente do STF continue julgando os casos do iFood, ele não vai julgar nunca contra. Ou Por isso seja, que eu me permiti, Odilon, ler parte do voto dele na DPF 324. não, Entendeu? Por isso que eu me permiti fazer isso. Por quê? Porque quais são os interesses por trás dessa precarização? os interesses são sempre empresariais, não adianta. É que nem na reforma Capitalista. trabalhista que você disse, o Banco Mundial. Ou seja, a reforma trabalhista foi redigida pelo Banco Mundial e a partir desde então os ataques, a Justiça do Trabalho já sofria ataques e passou a sofrer, acho que não só ataques, mas terrorismo, digamos assim. E Uhum. tem mais ainda, querem acabar com férias, 13º, diversos projetos legislativos nesse sentido, ou seja, querem acabar com o emprego colocar todo mundo como empresário, microempreendedor, como você disse, tornando o CPJ e INSS. Um instituto tão importante para o nosso país. Mas voltando, Belinha, vários doutrinadores deveriam atacar mais essas decisões. Eu gosto muito de ler, eu já li acho que umas 3 vezes esse livro e gosto dos tópicos do livro do Cássio Casagrande e do Rodrigo Eu também Carelli, comprei. a Aliás, Suprema nos Corte contra os encontramos no Trabalhadores. lançamento, Você né? começa a olhar os tópicos são artigos bem pequenos, mas você começa a olhar os tópicos, são doutrinadores que entram dentro da minha visão de tipo assim, esses estão fazendo alguma coisa. Estão no Brasil todo distribuindo livro, atacando o STF, tentando explicar essas decisões que são absurdas. E os tópicos são de uma engenhosidade absurda. Você pega a suprema humilhação no Supremo, a justiça do trabalho é a deriva entrópica da sociedade brasileira, o tortarado trabalho em plataformas digitais, nota zero em direito do trabalho de Alexandre de Moraes. Ou seja, eles têm capacidade, competência intelectual, inclusive funcional, para poder explicar e debater mais ainda esses assuntos. Não um mero advogado, é um membro do Ministério Público que está tentando demonstrar para a Suprema Corte que eles estão errados. Fazem até estudos comparados, ou seja, e vários outros artigos que pejotização, o STF liberou geral, a CLT agora é facultativa. Eu indico mesmo que várias pessoas comprem esse livro para poder estudar e meio que se aprofundar dentro desse tema, o que está por vir, o que o STF vem fazendo, não só o STF, Belinha, mas como o TST já vinha há um tempo atrás, nessa questão da pejotização, falando do hipossuficiente e do hipersuficiente. Se eu não me engano, tem a decisão do advogado que se ele ganhar 2 salários mínimos já é considerado hipossuficiente. Ou seja, Na verdade, é considerado hipersuficiente quem ganha acima de o equivalente a 2 valores do teto do INSS. Então, isso é considerado hipersuficiente. A gente tem que lembrar que talvez ele fosse um hipersuficiente quando ele estivesse trabalhando. Mas a gente tem que ver que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado, é a justiça de quem perdeu o seu ganha-pão, o seu, sabe, a sua sobrevivência. E
porque a gente sabe que, eu escuto muito isso, mas tem muitas ações trabalhistas. Na verdade, sim, sabe por quê? Porque as empresas não cumprem a legislação. Porque se as empresas cumprissem, não teriam tantas ações. E aí a gente tem que enfatizar que até foge um cadinho do nosso tema, mas a gente tem que lembrar que eu escuto muito isso, né? E você também, enfim, que nós trabalhamos, nós somos advogados sérios, que trabalhamos de forma séria, nós não demandamos litigantes, não somos litigantes predatórios, nós não advogamos fazendo esse tipo de conduta que a gente sabe que muitos têm. Não é inerente ao nosso tema, mas a gente precisa que, quando um trabalhador vai lá pleitear vínculo, ele não está fazendo uma litigância predatória, não, Odilon. Ele está lá para defender o direito dele. Entendeu? Então é isso que a gente precisa colocar. A gente está aqui já com 1 minuto para a nossa live terminar. Odilon, e eu, se fosse por mim, eu ficava mais 2 horas falando, porque você sabe que eu falo muito, você também fala muito, mas é isso, a gente precisa o quê? Mostrar que a advocacia trabalhista é uma advocacia séria, é uma advocacia que está lutando o quê? Pelo direito social do nosso trabalhador, do trabalhador do Brasil, do trabalhador que está precarizado. Ele não é pejotizado, não, ele é precarizado. Ele teve que renunciar de férias 13º, para quê? Ele teve para quê? Vamos fazer uma parte 2, sim, doutora Cristina Rodrigues. Por quê? Porque ele não tem oportunidade de ganhar dinheiro para a sobrevivência dele e da família dele. Ele E tem que aí ele se aceitar o que ele é, ele tem se que submeter a submete essas a condições. Exatamente. Ele se submete a essa precariedade total. Então, é isso que a gente precisa, que a advocacia, sabe, seja unida. Por quê? Porque somos nós que vamos desenvolver teses. Para quê? Para que não tenha essa precariedade. Vamos resistir. É isso. Enfim, suas considerações finais, Odilon, porque fazer live comigo é um problema, porque eu falo Não, eu demais. adoro. Eu adoro. É bom que eu continuo aprendendo mais e mais ainda. Ou seja, minhas considerações finais é chamar a atenção do STF em relação ao tema 389, informar que o artigo 9º da CLT não foi revogado e, em contrapartida, desde a emenda constitucional 45, a competência é nossa ainda para julgar em casos que ainda serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar as aplicações de preceitos contidos nessa consolidação. E sem contar o artigo 4º da OIT 198, que fala exatamente essa questão do artigo 9º, ou seja, de fraude ao contrato de emprego. Querem mudar o que já está escrito, então querem reescrever o que já está escrito. O que eu chamo até a minha atenção é: não desistam, sejam resistentes, façam distinção, sim. Eu estou cansado de fazer distinguish, poucos foram conhecidos, ou seja, eu fiz petições explicando, fazendo esse distinguish. Aqui não se aplica, não tem contrato. A primeira, já teve sentença. A primeira reclamada que foi reconhecido o vínculo não recorreu. A segunda reclamada não tem legitimidade para poder impugnar o vínculo de emprego com a primeira reclamada, que ela não tem poderes, como a primeira não tem legitimidade para poder impugnar a responsabilidade subsidiária. Ou seja, vão despachar com os juízes, com os desembargadores, briguem, lutem pela competência da Justiça do Trabalho, que não falta são fundamentações, briguem fundamente na súmula 10, vinculante 10 do STF, ou seja, da questão da reserva de plenário. Ou seja, não pode ser mudada uma lei, a Constituição, por um tema. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Mudando lei, mudando a Constituição por um simples tema. Que você pega, que existem já diversas reclamações constitucionais com vários tipos de decisões. Por exemplo, Alexandre de Moraes negando o provimento a essas reclamações trabalhistas porque não tem um contrato pejotizado, ou então não tem um contrato de autônomo, outro entendendo que, independentemente de ter ou não o contrato, tem que ser suspensa. Ou seja, o advogado hoje em dia está ali meio que não sabe para onde ir, mas o advogado tem que ter uma direção e seguir essa direção. Seguir a sua intuição, seguir o que ele estudou, enfim. Seguir a continuar Constituição. defendendo Vamos os seguir a interesses dos seus Constituição. clientes. Vamos seguir a Constituição, vamos seguir a CLT, e a gente já tem não só essa pejotização, que é uma argumentação totalmente falaciosa de que é um trabalho que o empregado, né, que o trabalhador tem essa condição de escolher, não é. Pejotização é precarização, sim.
E a gente tem que resistir com relação a isso. Vamos fazer as ações, vamos continuar. Se Não necessário, desistir. João, vamos fazer uma próxima live debatendo sobre esse tema e ainda incluindo não só isso, uma outra coisa que está vinculando, que são os precedentes. E aí, isso está. Muitos advogados eu escuto comentando comigo assim, Belinha, como eu vou fazer para trabalhar contra um precedente? Então, é um outro tema importante que eu acho que a gente tem que debater. Por quê? Porque a advocacia ela precisa lutar pelo direito. A advocacia não pode ser covarde, ela tem que lutar pelo direito do seu cliente, seja ele trabalhador, seja ele empregador. Mas ela tem que ainda uma função social de mostrar para os empregadores que eles estão precarizando. E aí a gente tem que conscientizar, como se fosse aquele trabalho legal. Entendeu? Ela até falou, a ideia do sistema é extinguir aos poucos os direitos do trabalhador, não é extinguir a justiça do trabalho mesmo. É extinguir não só todos os direitos. A pejotização, ela quer o quê? Precarizar o trabalho. E aí a gente vai voltar àquele trabalho escravo. Só vai faltar a chibata para o trabalhador. Não, com certeza. Teve uma menina que perguntou o livro é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver. A Indico Suprema mesmo. Corte contra os Os artigos trabalhadores. são excelentes, Sim, excelentes, eu também tenho. excelentes. Não, eu sei, estávamos lá. Um que eu gosto muito Exatamente. também é o professor Rosil, da plataformização do trabalho subordinado, Também já tive que a ele vem oportunidade de pegando fazer. pesado também em Uhum. relação a esse sistema de plataforma. Um que eu gostei muito, mas aí já entra meio para a questão de mestrado, que ele filosofa muito e tudo do Ricardo Antunes, Privilégio da Servidão. Ou seja, são livros que abordam toda essa temática de pejotização, de fraude ao contrato de emprego. O advogado hoje em dia tem que ir dentro do precedente, tem que estudar e meio que fazer essa distinção. Isso aqui não se aplica por causa disso, disso e disso. E tentar continuar defendendo os interesses dos nossos clientes. Senão, a gente vai se tornar, acredito, num artigo desse, a gente vai se tornar uma justiça homologatória de acordos, de verbas decisórias que não foram pagas. A empresa deve 10 mil, quer pagar 5 e parcelado em 50 vezes. E tá para acontecer isso. Se não continuarmos lutando, não desistirmos do direito do trabalho, do processo do trabalho, não desistirmos dos direitos dos nossos clientes. É basicamente isso. Eu só faço a parte trabalhista, não me vejo fazendo civil, criminal, nem nada. Estou desde o segundo período dentro dessa justiça. E eu gosto do direito do trabalho, processo do trabalho, eu gosto de fazer audiência, gosto de defender o direito em si, e principalmente a competência da nossa justiça. Mas a gente Olha, está aí Dilon, para as próximas. eu já tive a oportunidade de ler em sentença um argumento de um magistrado, né, que hoje ele está convocado no tribunal, que ele vinha dizendo assim, na sentença, assim, apesar da combatividade da patrona, enfim, e é isso. Advogado é isso, tem que combater, respeitando sempre, mas Não, com tem que argumentar. cordialidade, enfim, Exatamente. respeitando a E a parte do gente advogado também. Enfim. Exatamente, é isso. Mas, Odilon, já passamos aqui do nosso tempo. Vamos marcar uma outra live, vamos falar sobre precedentes, vamos falar, se for o caso, a gente marca até pelo canal do YouTube do Ciclo de Palestras. Pessoal, vamos lá dar um joinha, seguir, vamos assistir mais, por quê? Porque a gente precisa difundir isso, né? E a gente, assim, eu tentei fazer de uma forma leve, isso não tem absolutamente nada de engraçado, pelo contrário, é muito triste o momento que a gente está vivendo, mas a advocacia tem que realmente se conscientizar que só com essa luta que a gente vai conseguir manter e sobreviver. Só para complementar, Belinha, eu tenho amigos que trabalham para empresa, como para empregado, ou seja, tem um grande volume de processo, e a empresa determinou que eles começassem a arguir esse tema 389 para sobrestar os processos. Agora veio o cereja do bolo. Esses processos estão sobrestados, eu não vou te pagar. Pois é, o tiro veio na cabeça, não veio nem no pé, Como né? assim? Não. Você não vai me pagar? Eu tenho 100, 200 processos sobrestados, a maioria dos seus pedidos são de vínculo de emprego. Como assim? Eu tenho que alimentar o sistema, eu tenho que ficar acompanhando, enfim. Acaba que. E vários outros colegas que, por emoção pessoal, digamos assim, para se dar bem com a empresa, vou arguir sobre estamento. A empresa foi e fez isso. Mesmo sem a empresa ter pedido, o colega fez,
arguindo uma suposta incompetência da Justiça do Trabalho, que é esse tema, e acabou que o tiro saiu pela culatra. Ou seja, veio a empresa lá só, esses processos aqui estão sobrestados, eu não vou te pagar. Eu acho que não é só Pois é. advogados de reclamante, mas também toda a categoria se unir para poder manter a nossa competência dentro da Justiça do Trabalho. Senão daqui a pouco não vai ter mais processo. O Pois juiz vai é. virar um juiz homologador. Pois é, o E eu Gessé vejo, está aqui Belinha, elogiando a eu, gente, viu? O Gessé está aqui não, elogiando a já gente. Gessé é é um querido. amicíssimo. Pô, meu É, Deus do céu. Gessé é um Eu fiz querido. uma pergunta no outro dia pro amigo, e aí, você tem feito distinguish a ele? O que é isso? Eu falei assim, É, meu Deus do céu, cara, é tu tem que isso. estudar, tu tem que, senão, pô, tu não tem um processo sobre Estado, ele não tem, mas não tem o que fazer. Eu falei assim, tem o que fazer, cara. Analisar, ir lá, verificar o precedente que ele está analisando. Pô, eu escutei já do tribunal e vi colegas, Belinha, processo em execução, já Uhum, transitou em julgado, sendo sobre Estado. uhum. Ou seja, Pois é isso. É isso, Odilon. Mas, enfim, agradeço muitíssimo pela live. O ciclo de palestra agradece todos e todas que estiveram aqui conosco. E, como nós dois falamos muito, a gente a já falou, gente pô, faz um 20, parte vão ser só 2. 20 minutos, né, Belinha? Não, vai ser uma hora. Eu Você falei, falou pô, isso para mim, uma hora né? passou assim tão rápido. Eu falei, pô, Pois é, isso porque a gente já está aqui há 70 minutos, você está não, entendendo? vou ficar Enfim, estendendo muito, não, Belinha. mas eu assim, Agradeço, a gente, agradeço e eu que agradeço. agradeço muitíssimo e vamos fazer mais lives por isso, por quê? Porque é importante que a advocacia não se acovarde com isso, não deixe de distribuir novas ações pleiteando vínculo de emprego, entendeu? Por quê? Porque a gente não precisa dizer que o pessoal lá do TJ não nos quer. Entendeu? Então a gente vai continuar e vamos resistir com a nossa querida e amável Justiça do Trabalho. Odilon, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presteza, pela sua disponibilidade. Eu e o ciclo de palestras agradecemos muitíssimo. Não, agradeço a Fachada, o ciclo de palestra também, todos os integrantes que divulgaram o evento. Estamos aí. O intuito é compartilhar, aprender e fortalecer a nossa justiça, enfim, para tentar convencer esses magistrados e manter a nossa competência. Como escutei de uma determinada juiz, eu quero que ele me mande me prender. Eu vou continuar, a competência é minha. Eu falei, meu Deus do céu, todo juiz tem que ser Sabe por assim. quê? Porque a gente tem que lembrar da emenda constitucional 114. Entendeu? É competência da Justiça do Trabalho. A emenda constitucional 45, minto, de 2004. A gente tem que lembrar isso. Emenda constitucional 45. E a gente tem que falar exatamente o quê? É a competência da Justiça do Trabalho, sim, julgar relação de emprego, relação de trabalho. Foi a ampliação da Justiça do Trabalho. Enfim, é isso. Vamos lá.